sentado. Que Deus seja louvado com a tua presença nessa noite, nesse local de oração. Amém? Todo rapaz e toda moça que crescia em um lar hebreu, enquanto o povo de Israel estava na terra do Egito, eles cresciam com um sonho. Ele tinha um objetivo final na sua vida. Durante os mais de 400 anos em que o povo de Israel ficou naquela terra em condição de cativo, toda vez que nascia uma criança, a mãe e o pai ensinavam a esse pequeno que um dia viria a libertação. Um dia eles seriam não mais escravos, mas agora possuiriam a terra por herança. E a terra não era aquela onde eles estavam habitando, era a terra de Canaã. E quando essa criança crescia, se tornava adolescente, se tornava jovem, passava esse objetivo a fazer parte dos seus sonhos de uma forma tão forte que provavelmente não tinha outra coisa em que eles sonhassem a não ser isso. O dia em que eles pudessem ser libertos do cativeiro do Egito e pudessem chegar à terra de Canaã. Esse era o grande sonho de todos. E a história nos conta que o povo de Israel saiu do Egito e eles, por vários meses, andaram pelo deserto, até que finalmente chegaram próximo à terra de Canaã. Agora apenas um rio separava eles do grande sonho de toda a vida, aquilo que eles sempre tinham sonhado, aquilo que eles ansiavam com seu coração, agora estava chegando. Então, foram escolhidos espias. Se lembram quantos eram? Eram 12. Era um representando cada tribo de Israel. E o objetivo era: vão lá e vão ver se realmente a terra é boa, assim como sempre a gente sonhou, mas também vão ver como que são os habitantes, vão analisar de forma estratégica para ver se eles têm condições de se defender ou não. Essa era a missão desses 12 homens. Você se lembra o nome de algum deles? Sim, de dois pelo menos: Josué e Caleb. Os demais eu não lembro, talvez você também não lembra. É que eles ficaram marcados na história. E os outros 10, a gente não lembra porque ficaram marcados, mas de forma negativa. Então aqueles 12 homens foram para a terra de Canaã, entraram infiltrados e percorreram toda aquela cidade. E à medida que eles iam avançando naquela terra, os olhos deles se enchiam de lágrimas, porque eles podiam ver que aquilo que parecia ser um conto apenas era verdade. Por 400 anos eles tinham sido ensinados que na terra de Canaã fluía leite e mel, e agora eles com seus próprios olhos podiam comprovar que era verdade, que as bênçãos que aguardavam o povo de Deus eram verdadeiras. O sonho finalmente estava se cumprindo. Faltavam poucos dias, poucas horas, para que eles pudessem alcançar o grande objetivo da vida deles. Porém, alguma coisa aconteceu nessa missão a qual eles foram enviados. Alguma coisa aconteceu, porque quando esses 12 homens voltaram, 10 deles tinham deixado seus sonhos para trás, e apenas 2 continuavam sonhando. Isso é muito sério, minha gente, porque 10 jovens perderem o sonho da sua vida, desistirem de lutar por aquilo que sempre queriam, é algo grave. O que foi que aconteceu? Então eles começaram o relatório. Olha, a terra é muito boa, aqui os frutos, aqui a mostra, a terra é muito boa, o lugar é magnífico, espetacular. Porém, a terra é cheia de homens fortes e poderosos. E tem uma cidade, algumas cidades que são habitadas por gigantes. E quando a gente chegava perto daqueles homens, a gente parecia gafanhoto, porque eles eram tão grandes que nós parecíamos ser gafanhotos.
à frente deles. Gente, existe uma autoestima tão baixa como achar-se um gafanhoto? Existe. Eu já passei por circunstâncias na minha vida que eu me parecia que eu era um gafanhoto na frente de outras pessoas. Aliás, eu já me achei formiguinha na frente de outras pessoas. E a esse ponto a gente chega. A gente deixa os sonhos para trás, tudo que a gente queria, tudo que a gente sonhava. Porque quando enfrenta o problema, a gente acha que o problema é gigante, a gente acha que o problema é enorme. Nós não vamos conseguir enfrentar esse problema. Mas Josué e Caleb eram diferentes. E um jovem diferente não é um jovem que vive nas nuvens sonhando, construindo castelos. Não. Um jovem diferente é um jovem realista. Assim como Josué e Caleb foram. Sim, é verdade, eles são muito altos. Eles têm armamento poderoso que nós não conseguimos ter. Eles têm muralhas muito altas que nós não vamos conseguir transpor com o nosso equipamento. Eles são muito mais fortes que nós. Nós não temos condições de vencê-los com a nossa capacidade. Mas, gente, nós temos um Deus. E isso faz toda a diferença. Porque esse Deus que nós temos é capaz de nos dar a vitória. Lembrem-se, eu imagino Josué e Caleb falando, lembrem-se dos seus sonhos. Quando a gente era criança, a gente sonhava tanto com chegar. A gente sonhava tanto com essas frutas que agora vocês estão vendo. Agora estamos apenas passos de conquistar o nosso sonho. Não vamos desistir. Mas, meus queridos, está comprovado pela história que sempre quem é desanimado tem muito mais influência que quem é animado. Pode pôr um desanimado aqui no meio da igreja que em instantes ele consegue contaminar um monte ao seu lado. E coloca uma pessoa animada no meio para você ver quanto ela vai ter que lutar para poder conquistar outros. É a natureza humana. É muito mais fácil a gente ir para o caminho do desânimo, porque é o caminho mais fácil. É muito mais fácil. E por causa deles terem desistido desses sonhos, então também Deus desistiu do sonho de fazer eles sentarem na terra de Canaã. E Deus falou assim: agora vocês vão andar mais 40 anos, até que vocês aprendam o que significa sonhar e conquistar os sonhos. Até que vocês aprendam o que significa ter um Deus em quem confiar. E eles andaram durante mais 40 anos no deserto. O tempo foi passando e finalmente, após 40 anos, muitos deles já tinham morrido. Inclusive Moisés. E apenas ficavam 2 pessoas no povo de Israel, que eram da geração passada. Quem eram essas pessoas? Aqueles que acreditavam nos seus sonhos. Aqueles que estavam dispostos a conquistar qualquer coisa que viesse à sua frente. As únicas 2 pessoas da sua geração que conseguiram sonhar e por isso foram agraciados com vida para poder ver o seu sonho foram Josué e Caleb. E me pergunto, quantos dessa geração agora estarão presentes quando Cristo voltar na nuvem do céu? Presentes, eu digo, não apenas em pessoa, mas presentes em espírito e fé, levantando a mão para você e falando: vem, Senhor Jesus, que estou te esperando. Será que 2 apenas? Será que 2 jovens poderemos resgatar dessa geração? Quando a terra foi repartida, então todos começaram a pegar a terra e se esqueceram do ancião Caleb. Nessa época ele já estava com 85 anos de idade. Que pecado da geração nova, esquecer a geração passada. Eles se esqueceram do velhinho. E agora então, quando não tinha mais terra boa, agora Josué foi: meu amigo Caleb, me desculpa, mas a terra foi quase toda repartida. E agora eu vou deixar para você escolher o lugar que quiser. Não importa se alguém já ocupou essa terra, mas eu vou tirar e vou dar para você, porque você merece. Então Caleb fez algo que sempre me surpreendeu. Ele fala assim: lembra Josué, quando a gente era jovem e foi
espiar a terra de Canaã, lembra daquela cidade amuralhada que tinha gigantes? Lembra? Lembra que todo mundo desanimou por causa daquela cidade que tinha muralhas altas e gigantes? Lembra? Muito bem. Eu quero essa cidade. E essa cidade continuava sendo de muralhas altas e continuava sendo ocupada por gigantes. Mas Caleb falou, eu quero essa cidade. Porque eu quero provar para as pessoas das novas gerações que o medo que eles tinham era infundado. Eu quero provar para eles que eu vou lutar e eu vou vencer. Porque é Deus que dá a vitória. Meus queridos, foi o que Caleb foi. O que Caleb fez. Ele foi e conquistou a cidade e derrotou os gigantes. Porque ele confiava em Deus, no Deus que ele tinha. E ele sonhava em alcançar esse território, esse pedacinho de terra, que tanto tinha desanimado outros, agora ele sonhava em alcançar, para poder mostrar que os sonhos podem ser alcançados. Gente, quando eu entrei na escola missionária, foi no ano 2003, eu comecei a conversar com os meus colegas, e eu fiz isso muitas vezes depois. Quase tudo missionário, eu faço a mesma pergunta. Qual é o seu sonho? O que você gostaria de alcançar? O que você gostaria de conquistar? E, no fundo, eu vou confessar para vocês que, pelo menos eu, tenho esse pensamento. Desde pequeno, eu queria ir para outras terras para pregar o Evangelho. Eu queria sair do meu bairro, porque eu encarava uma missão dessa forma, como deixando coisas que me pediam e indo atrás de outras. É claro que a missão nem sempre é essa. A maior parte das pessoas são chamadas a ficar no seu lugar e fazer o trabalho no lugar onde estão. Porém, dentro da gente sempre existe aquele sonho de aventura, de ir longe, de ir para um lugar desconhecido. E sabe que eu descobri que a maior parte dos missionários sonha com algum dia pregar na África. É meu sonho. Um dia eu gostaria de ir. Eu sei que talvez não seja o sonho de Deus, talvez seja apenas meu sonho. Mas, desde pequeno eu pensei assim, como eu gostaria de atravessar mares, continentes, e ir para lugares distantes, para terras pagãs, lugares onde pudesse ser falado isso. E eu estou muito feliz porque um grupo de jovens conseguiu fazer isso. Eu quero convidar uma jovem que fez isso agora esses dias atrás. Talvez nesse local se encontrem vários jovens que fizeram isso, mas nós escolhemos uma missionária que fez cumpriu esse sonho que eu e você não conseguimos cumprir, mas ela conseguiu cumprir. Pode vir, Larissa. E a gente vai conversar, bater um papo aqui. Veja só, ela conseguiu alcançar um sonho que eu não consegui ainda. Mas Deus tem seus propósitos e Deus sabe o que faz com a gente. É por isso que eu te convidei hoje, essa noite, para que você nos pudesse falar um pouco sobre o que significa conquistar um sonho. O que significa ir para um lugar que é um lugar perigoso, um lugar que a maioria das pessoas, por conforto, não gostaria de ir, mas que pessoas que têm algo especial dentro do seu coração, uma missão especial, vão. Eu quero te fazer algumas perguntas, para que a gente possa, para que vocês e eu também possamos saber, mais de perto, o que a Larissa e o que outros jovens foram fazer tão longe. Para onde você foi, Larissa? Primeiramente, boa noite para todos os meus irmãos. E nós fomos para Burundi, que fica na África Central.
Muito bem. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar do país? Bom, eu ouvi falar do país, já fui convidada a ir, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar de Burundi. E no congresso em BH, no começo do ano, o pastor Juraí mencionou a missão que eles iriam fazer e convidaram os jovens brasileiros para participar. E lá eu senti o chamado de Deus. Como foi isso? Alguém falou? Você sentiu? Me conta um pouquinho mais sobre esse chamado. Ele começou, simplesmente ele começou a passar algumas fotos, começou a contar alguns fatos, e na verdade, ir para a África já era um sonho, meu sonho de alguns amigos até. A gente já comentava, nossa, já pensou se nós fôssemos para a África para poder fazer um mínimo, qualquer coisa por ele, seria ótimo. E quando ele começou a contar das experiências dele, eu comecei a pensar, Senhor, eu tenho que ir, eu preciso, ninguém chegou em mim e falou, Larissa, você tem que ir. Não, eu senti Deus falando para mim, Larissa, você tem que ir. Eu quero ir, Senhor, eu sei, eu preciso ir, eu quero. E então ele fez o convite. Ele fez o convite para todos os jovens que estavam interessados, que a missão aconteceria. Ele tinha dito que aconteceria ano que vem, pelo que eu tinha entendido. Nem sabia que a missão ia ser esse ano. E aí no final do culto, eu falei com ele, pastor, eu quero ir. Mas olha, eu quero pedir oração desde já, porque como é voluntariado a gente tem que trocar tudo e eu não tenho condições para ele. Então, o Senhor ore aí, porque se for da vontade de Deus, os meios vão acontecer, vão aparecer. Aí você voltou para casa e agora faz uma pergunta bem interessante. Qual foi a reação dos teus pais quando ficaram sabendo da tua decisão, dos teus avós, da tua família? De jeito nenhum. Tá louca? Minha mãe. Essa foi a reação da minha mãe. Larissa, imagina. De jeito nenhum para a África, você? Não, não mesmo. Eu acho que toda mãe teria essa reação. Uma reação natural. Muito bem. Desde o chamado até a partida foi que dia? A gente foi dia 26 de julho. 26 de julho. 26 de julho. 26 de Acho que julho. minha família sabe mais que eu. Então, passaram aproximadamente 6 meses. Desde você sentir o chamado até a partida. Algum dia você pensou em desistir? Algum dia você sentiu que não vai dar mais, acho que vou deixar, acho que não vai dar? Eu senti porque, como a minha mãe tinha falado não de princípio, eu já fiquei um pouco desanimada. Mas eu continuei orando e falei, Senhor, se for da tua vontade eu vou. Mas sem a autorização dos meus pais, eu não iria. E eu continuei orando. E quando minha mãe começou a perceber, meus pais começaram a perceber que um grupo sólido estava se formando para ir para a África, ela veio conversar comigo. Aí ela falou, olha filha, eu estou vendo que tem mais gente indo, que as coisas estão sendo organizadas, então se for da vontade de Deus, você vai. E aí eu comecei a me animar de novo, porque ela já tinha falado, se for da vontade de Deus, você vai. E eu sabia que era da vontade de Deus. Estava esperando ser da vontade dos pais, né? É. Deus tocou no coração deles e as coisas foram se encaminhando incrivelmente, assim. Eu tenho certeza de que Deus estava à frente de tudo, porque desde a tirada do passaporte, que tinha que ser às pressas, porque quando eu decidi mesmo que eu ia, que os meus pais deixaram, estava bem em cima da hora. Então, para eu tirar o passaporte, para a gente juntar o dinheiro para poder ir, foi tudo muito em cima da hora. E Deus foi encaminhando cada detalhe, assim, eu sentia que Ele estava à frente de tudo. Então, eu tive a certeza absoluta de que era para eu ir. E quando a gente comprou a passagem, quando eu senti mesmo assim, que eu estava indo, que era da vontade de Deus, quando eu embarquei, eu falei, Senhor, é para eu ir realmente, o Senhor encaminhou tudo até aqui. Já estava em cima da avião. Já. Bem, vou fazer uma pergunta agora, se quiser pensar, pode pensar. Quando você tem objetivos para cumprir, outras coisas particulares da tua vida, você luta com tanta força como quando você lutou para essa missão? Coloco nas mãos de Deus do mesmo jeito que eu deixei essa missão. Muito bem. Fala um pouco para a gente sobre
o país onde vocês foram. Você preparou umas fotos? Tem umas fotos que eu deixei em cima do Ricardo. Bom, o país é aquilo que todo mundo acha que é mesmo, tá? Com pessoas pobres, com fome, precisando de atenção, precisando de Deus. Aí é uma foto, assim, o Ministério da Criança lá estava dando banho nas crianças, porque elas estavam muito sujas e até mesmo para passar na clínica, para nós atendermos, elas precisavam estar um pouco mais limpas. Então eles davam um banho, essa criança já estava limpa. Mas o país, pelo menos na parte onde nós fomos um pouco mais para o interior. Pode parar um pouquinho, depois eu vou falar das fotos. Nós fomos para o interior do país, né? A capital é Bujumbura e nós fomos para uma cidade que chama Chibitoke. E para um vilarejo. Lá, assim, tem a cidade de Chibitoke, nós fomos ainda um pouco mais afastados, onde tinham vilarejos. Nós ficamos no meio ali, eles tinham montado um acampamento para nós, construído a clínica, ali tem uma igreja construída também, e nós ficamos ali. E as pessoas vinham de todo quanto é lugar, porque eles anunciaram na rádio de lá. Então as pessoas vinham para serem pela clínica, as crianças vinham de lugares diversos para participar da escolinha que estava acontecendo. E assim, a cultura é completamente diferente da nossa. E assim que você chegou ao país, deu para perceber por que é o segundo mais pobre do mundo? Sim. Em quê? Sim, porque desde o aeroporto, situação precária, assim, é o básico que eles têm lá, entendeu? O aeroporto que nós encontrávamos, pessoas querendo ajudar você para carregar mala para ganhar um dinheirinho, a esteira onde passavam as malas, não tem nada a ver com o que nós estamos acostumados aqui. É tudo muito diferente, tudo muito precário, tudo muito pobre, sujo. Tudo muito sujo, muito empoeirado. Na verdade, Bujumbura mesmo assim, ali no aeroporto, não deu para perceber tanto quanto quando nós chegamos pelo caminho, assim, pela estrada até chegar ao acampamento. Onde as pessoas vinham correndo ao nosso encontro, só para dar um tchauzinho para o pessoal da rua, porque eles sabiam que eram missionários. Então, eles se sentiam tão felizes por estar recebendo visitas, e você via assim pela roupa das crianças, pela roupa das mulheres, que eles eram pobres, sujos, e pela alegria deles, que a gente não tem como descrever como eles são felizes. Como foi o impacto da equipe na chegada ao local, ao acampamento? Foi muito emocionante, para mim particularmente. Quando nós chegamos, não tem como explicar. Assim, você se sente. Eu orava assim, Senhor, as pessoas olham para mim e para as outras pessoas que estão aqui como se nós fôssemos de outro mundo. E eu não sou nada. Sabe, eu sou tão pequena e as pessoas dão tanto valor porque vão receber aqui. Então, Senhor, se elas estão esperando tanto e eu não sou nada, por favor, fique aqui e comande, me usa e usa as pessoas que estão aqui, porque realmente parece que eles estavam esperando muito de alguém que não tem nada para dar. Quantas pessoas foram da missão? Daqui do Brasil foram aproximadamente 20 ou 30, e na missão no geral tinha mais ou menos 65 pessoas. Vários países? Sim. Então você falou que tinha uma clínica e tinha um atendimento para crianças. Quantas partes se dividiu o trabalho com isso? Bom, de atendimento para as pessoas do país eram em duas partes, né? Que era a clínica e o Ministério Infantil. Mas, por causa da organização mesmo, tinha a administração e tinha o time de operações, que ficavam tomando conta da parte das comidas e da organização do acampamento mesmo, lixo que era queimado. E tinha também, na verdade, que não era um grupo, mas estavam guardando o acampamento, eram soldados do governo. Muito bem. Agora, conta pra gente, de acordo com as fotos, para que a gente possa entrar no clima daquele local, o que aconteceu. Eu queria que virasse um pouquinho mais para mim, se fosse possível. Eu não consegui enxergar direito. Essas pessoas estavam... Tá bom, obrigada.
Não sei se agora as pessoas que estão ali conseguem enxergar. Dá para ver? Essas pessoas estavam na fila, esperando serem atendidas. Essas e muitas outras pessoas. E as crianças na frente, sempre olhando tudo com muita atenção, cada movimento que a gente dava. Assim. Tudo que a gente fazia, elas estavam observando. E pode ir passando essas aí. Essa aí era uma criança, ela estava bem sujinha, assim. E elas são um pouco tímidas de começo quando você vai falar com elas, porque muita gente nunca viu gente branca. Então elas ficam um pouco assim, assustadas, olhando para sua cara, até se acostumarem com a situação e aí começam a se soltar um pouco. E aí eu fui tirar foto dele, ele ficou todo assim, olhando para mim, e a gente foi dar banho nele. Então, não sei se dá para ver direito, mas ele estava bem sujinho. Esse aí já estava limpinho, foi depois do banho, com a roupinha, porque o Ministério das Crianças levou bastante doação de roupa, e então elas pegavam as crianças para dar banho e colocavam roupas novas. Mas é incrível, davam banho num dia, no outro dia elas estavam sujas como antes. Aí tem muita coisa, muita terra, então as crianças brincam, mexem com a terra e no outro dia elas já estavam todas sujas de novo. Eu acho muito interessante o olhar delas. Porque quando você tem o primeiro contato, quando você tira uma foto, todas elas têm um olhar triste, assim, de uma pessoa sofrida. Mas ao mesmo tempo que elas têm esse olhar, elas são muito felizes, gente. Elas brincam, elas dão risada, elas cuidam umas das outras, as crianças, e os adultos também, eles são muito felizes, por mais que tenham um olhar de sofrimento. Isso aí o Marcos estava enxugando a criança que tinha acabado de tomar banho e a água era gelada. A gente ficava morrendo de dor, mas não tinha outro jeito, elas precisavam tomar banho. E a água era muito fria, elas choravam, a Marcela, como uma criança também, elas choravam, tinham umas que até gostavam, mas a maioria chorava de frio. Elas estavam, essas mulheres, olha o sorriso dela, do canto. Elas são felizes, é incrível, elas sofrem e são felizes, porque, na verdade, elas não conhecem o que a gente conhece. Elas conhecem aquilo que elas vivem, que é acordar, buscar lenha, talvez, carregar lenha na cabeça, depois um cacho de banana, essa aí é a clínica. Carregar um cacho de banana, ou ter que buscar alguma coisa, ou arar uma terra, e dar comida para as crianças se tiver, dar comida para eles, mas principalmente para os homens. Os homens têm uma diferença de cultura assim, chocante para mim. Os homens têm tudo assim, de melhor, a maior quantidade são para os homens. Incrível que teve uma foto que o Marcos tirou e depois mostrou pra gente. Era assim, tinha um grupo de mulheres e um grupo de homens comendo, um grupo de mulheres com crianças. Tinham várias mulheres com várias crianças comendo, e o grupo de homens tinha poucos homens, tinha bem menos do que o das mulheres com as crianças. E eles comem com a mão lá. Era um prato grande para todo mundo comer junto. E o prato das mulheres, não exatamente, mas só para vocês terem uma ideia, o prato das mulheres estavam assim, mais ou menos, para os homens, para as mulheres e para as crianças comerem. Dos homens, que tinha bem menos pessoas, estavam assim. Eles tratam os homens são tratados como os reis mesmo, os sacerdotes da casa, mas não como tendo que cuidar da mulher e da criança, eles são tratados como superiores. E aí você via na rua mulheres carregando caixas de banana na cabeça e o homem no celular, do lado, conversando no celular, do lado dela. A cultura é muito chocante assim pra gente. E a gente fica olhando, que absurdo, mas pra eles é tudo tão normal. É normal você ver isso. E se você fala, tiveram palestras lá e até falaram sobre isso, sobre o que está escrito na Bíblia, sobre como tem que ser, qual é a vontade de Deus para isso. Eles escutam, na hora parece que eles até entendem, mas a minha preocupação foi, será que eles entenderam realmente a ponto de colocar em prática a vontade de Deus? A cultura é difícil. Mudar uma cultura é muito difícil. Essa era a clínica onde nós trabalhávamos. Tinham 2 médicos e o Geraldo, que ficava na parte dos tratamentos naturais. Tinha alguns enfermeiros formados, alguns técnicos também, e os estudantes. Então era dividido e feito uma escala, porque na frente, ali onde estão as cadeiras e tudo, era feito a triagem. Depois a gente mandava para dentro da sala, e a gente se revezava nisso.
ficar na triagem, entrar na sala, acompanhar os casos e tal. É muito comum você ver isso, uma criança carregando outra. Na verdade, as mães também carregam, as crianças carregam, todos carregam os irmãos ou filhos nas costas. Isso deve provocar muito problema de produto. Era a maior reclamação das mulheres na clínica: eu tenho dor nas costas. E parece que muitas vezes nós tivemos a impressão de que era muita responsabilidade dos irmãos mais velhos cuidar dos mais novos. Mas os mais velhos não eram assim de 15, 18 anos, não. Eram um de 10 cuidando de um de 5. E carregando nas costas. As crianças eram carregadas nas costas até 5, 6 anos. Você via, tinha criança mesmo grande sendo carregadas nas costas. E é aquilo lá de novo, uma questão de cultura, mudar uma cultura de um país, até para você explicar que aquilo faz mal para a saúde dela, e ela entender isso e deixar de fazer é muito difícil, leva muito tempo. Eu achei linda essa neném. Ela tinha acabado de tomar banho. Ela tinha chorado um pouco, tadinha. Só estava com a mãozinha assim no colo. Essa era a triagem. O Vitor Hugo está fazendo a triagem de um nenenzinho, está medindo a temperatura. Essa criança é subnutrida. E a boca dela, ela é subnutrida e ela é desidratada. A boquinha dela, por dentro, ela é toda branca. A ponta da língua é branquinha. O céu da boca é tudo ressecado, sabe? O céu da boca estava ressecado também. E o sentimento que eu tive quando eu olhava para essas crianças, quando eu olhava até para adultos, que a gente não podia fazer muita coisa por eles, era a incapacidade. E teve uma vez que eu fiquei tão desesperada porque a gente não tinha o que fazer por eles. E eu perguntei: Senhor, o que adianta eu vir para cá e não poder fazer nada? E a gente sai daqui e eles vão continuar a mesma coisa, sofrendo do mesmo jeito. A gente pode fazer o mínimo aqui por eles, na verdade, a gente não pode fazer nada. Deus pode fazer alguma coisa através das pessoas que foram lá, mas mesmo assim parece tão pouco. Que adianta? Eu vou passar 15 dias num lugar onde eu vou fazer o mínimo e, pra mim, do meu ponto de vista, não vai adiantar nada. Não vai resolver o problema deles. Não vai amenizar o seu sofrimento agora. Eu estou te ajudando, vai amenizar agora o sofrimento. Eu vou te dar uma cartela de comprimidos para dor, se você tem dor nas costas, e eu te explico o porquê da dor nas costas e te aconselho o que você tem que fazer para acabar com essa dor, mas eu não sei se isso vai adiantar. Talvez adiante hoje, amanhã, não vai resolver. O comprimido vai acabar, a sua cultura não vai mudar, e aí? O que eu vou fazer lá? Sentimento de impotência. Impotência total. Foi o primeiro sentimento que eu tive quando eu comecei a trabalhar. Mas, outra mulher carregando a criança nas costas, eu achei isso incrível. Eu estou percebendo que as mulheres não têm cabelo. Não. Elas todas têm a cabeça raspada e usam lenço. Talvez porque, como lá é muito sujo e tem piolhos, tem doenças de pele mesmo, elas raspam o cabelo, é a cultura delas. Mas, gente, quando eu pensei isso, Deus colocou uma resposta no meu coração. Eu comecei a reparar nas pessoas que, por mais que elas só tivessem um alívio assim, do momento e talvez mais para frente elas continuariam sofrendo, elas não têm o mesmo pensamento que eu, de que podia acontecer muito mais, de que a situação delas podia melhorar muito mais. Elas não sabem, para elas era tão bom receber um pouco de atenção e um alívio, mesmo que de momento, assim, uma solução para aquele momento, para a dor que elas estavam sentindo, que era tudo para elas. Elas não conheciam, elas não conhecem o que a gente conhece, elas não sabem que existem hospitais maravilhosos em outros países que podem solucionar um câncer, que pode ajudar com uma fisioterapia para uma dor nas costas. Elas não conhecem que existem muitos remédios que podem te dar dor, podem te ajudar. Elas mal conheciam os tratamentos naturais que elas podiam fazer com o que elas tinham lá. Então, pouco que a equipe conseguia fazer por Jesus era muito para eles. Era muito. E aí eu comecei a trabalhar de um jeito diferente, motivada
diferente do que eu estava no começo, assim. Porque eles se contentam com tão pouco. Eles ficam felizes com uma atenção de 1 minuto que você dá, de um olhar que você dá para eles. Eles ficam felizes. De uma pegada assim de mão. Ou então de uma mexida no cabelo que eles fazem. Você que eles nunca viram um cabelo liso ou enrolado, mas eles não conhecem isso, eles ficam felizes. É uma felicidade tão grande. Esses são gêmeos de 1 semana. Eles não nasceram na clínica, não. Mas eles tinham 1 semana e nós conseguimos fazer a primeira consulta deles com o médico e eles eram saudáveis, graças a Deus. Essa é uma criança... Quem é da foto? Não tô enxergando. Não, essa é outra criança. Volta naquela foto, por favor. Eu acho que eu sei. Ela devia ter mais ou menos uns 10 meses, com tamanho de 4 meses, mais ou menos. Completamente desnutrida. As fontanelas, que são as moleirinhas aqui de cima, estavam abertas. É triste de ver mesmo, assim, tá? Aquele sentimento de incapacidade, de não fazer nada, e aí a gente orava para Deus cuidar da criança. Nesse caso, eles tinham levado suplementos alimentares para crianças de 0 a 1 ano, ou de 2, para mais até, acho que tinha suplemento até para 3 anos, 4 anos. E aí eles davam, falaram que ele ia acabar, mas, pelo menos por um momento. E as orações, naquele momento resolviam-se. E estava falando sobre a felicidade que eles têm com pouco. Para mim, eu acho que um dos momentos mais marcantes, essa menina é linda, eu achei ela muito linda. Um dos momentos mais marcantes para mim foi numa noite de sábado que o Ministério das Crianças foi entregar bexiga para as crianças, certo? Eles não conhecem bexiga, gente. Nunca viram na vida. Eles não sabiam que era para crianças. Então a gente entrega para as crianças, os adultos até empurravam as crianças assim, para pegar a bexiga, porque eles nunca tinham visto. E foi uma festa tão grande que, graças a Deus, deu para distribuir para criança, para adulto, para todo mundo. E foi uma festa tão grande pelas bexigas. Eles ficaram tão felizes por receber algumas bexigas. Eles começaram a pular e a gente começou a brincar com eles. Daqui a pouco estava todo mundo cantando, pulando, dançando. Foi uma alegria. A alegria é tão grande e a gente depois começou a comentar: Senhor, quando que nós faríamos isso com bexigas? As bexigas a gente estoura depois no final da festa, não sabia o que fazer, joga tudo no lixo. Eles queriam ficar, às vezes a bexiga estourava, eles guardavam um negócio no bolso, porque eles nunca tinham visto. Eles ficam contentes. E eu pensei, caramba, lá em São Paulo a gente tem tanta coisa, e às vezes alguma coisa que a gente quer diferente, ou que não consegue ter, a gente reclama, a gente chora, briga às vezes até com Deus: Senhor, eu não consigo ter isso. E lá eles, com uma bexiga até às vezes estourada, ficavam muito contentes, muito felizes porque tinham. Porque nunca tinham visto na vida e agora podiam ter algo novo. Mas uma criança carregando muita lenha na cabeça. Não dá para ter muita noção do quanto de lenha ela tinha, mas era lenha pra caramba. Para ter uma noção, a lenha era comprida como daqui até o púlpito, assim, mais ou menos. Daqui até o final da sua cadeira. Era bem comprida e a criança estava carregando aquilo tudo assim na cabeça. Lá é normal. Essa é a casa, perto da casa da mulher onde nós fomos levá-la, que eu tinha tido... Aconteceu um parto na clínica, para minha felicidade, e nós fomos levá-la na casa dela, e aí é perto da casa dela. A felicidade das pessoas ao nos ver foi incrível, assim, porque elas não tinham ido lá no acampamento, na clínica, não estavam participando, é um pouco afastado do nosso acampamento. Eu estou notando que quase toda a foto tem muita criança. Muita. Quantos filhos tem por família? Essa mulher que teve o parto lá na clínica, ela era o 3º filho dela e ela tinha cerca de 24 anos. E tinham mulheres que vinham na clínica reclamar. O problema dela era: eu já tenho 3, 4 filhos, eu tenho 25 anos e eu não consigo mais engravidar. O que está acontecendo
quero mais filhos. Na verdade, a bênção deles lá é receber filhos. Eles se sentem abençoados quando recebem uma criança em casa. A criança pode até não ser cuidada por eles, pode ser cuidada pelos filhos deles mesmo, ou por outra pessoa assim, ou pode crescer sozinha, não recebe muita educação, mas eles querem filhos, são as bênçãos. E eles aprenderam da Bíblia até a parte crescer e multiplicar. Então eles querem multiplicar, querem ter muitos filhos. É a bênção deles. Tem bastante fotos, né? Mas tem que te perguntar no início é o seguinte. Para a gente concluir, uma experiência que te marcou. Ou algo, alguma coisa que aconteceu durante esse processo ali, durante o processo de preparar-se para a missão, viajar, ficar ali aquelas 2 semanas, a volta, a chegada aqui. Alguma coisa nisso que você possa resgatar e contar para a gente é o que te marcou profundamente? Tem muita coisa. Se eu fosse ficar falando, eu falaria a noite inteira. Tem de várias experiências que me marcaram. A experiência das bexigas que me marcou demais, que eu aprendi a dar valor às coisas que eu tenho e a não reclamar das coisas que eu não tenho. A experiência de choque entre um lugar e outro, porque depois nós saímos de lá, a gente passou pela Europa e foi um choque muito grande para mim, porque de cultura, de dinheiro, de tudo, assim, você percebe um lugar muito pobre, um lugar muito rico, e você fala, Senhor, lá na África a gente pede a Tua presença porque as pessoas estão sofrendo, aqui eu quero pedir a Tua presença porque as pessoas não te percebem. Isso para mim marcou demais. E uma outra experiência que me marcou demais foi a do parto. Nós estávamos ainda tomando café da manhã, pão, abacate, tomate, banana. Todos os cafés da manhã, todas as jantas eram isso, pão com abacate, tomate picadinho e, se você quisesse uma sobremesa, a banana. E nós estávamos comendo, e daqui a pouco chegou alguém, Larissa, corre que tem uma mulher em trabalho de parto. Saí correndo, larguei tudo, saí correndo. Quando eu cheguei, eles falam Kirundi lá, que é um dialeto. Então, a comunicação é bem difícil com eles, porque você tem que ter um tradutor do inglês para o Kirundi e, na maior parte do tempo, um tradutor do português para o inglês. Então, até você conseguir informação real, muitas vezes você perde informação de verdade e demora um tempo para você conseguir saber o que a pessoa está tentando te dizer, por causa do tanto de traduções. Mas aí a gente chegou e começou a conversar com a mulher e ela contou como ela tinha ido para lá, onde ela morava, quantos anos tinha, quantos filhos ela já tinha, de quantas semanas ela estava, e aí o médico viu que ela estava só com 2 dedos de dilatação, então eles falaram que vai demorar muito tempo, né, para nascer, porque 2 dedos é pouco de dilatação. Mas as contrações estavam um pouco mais rápidas do que o normal para 2 dedos de dilatação. Enfim, ela tinha vindo a pé de uma outra vila a algumas montanhas atrás de onde nós estávamos. E ela tinha chegado àquela hora de manhã sozinha. E dali 2 horas o neném nasceu. Foi lindo, foi incrível, foi um presente de Deus para mim, porque eu tinha pedido muito para Deus. Eu olhava todos os dias pedindo, Senhor, eu quero ver um parto. Eu quero assistir um parto. Eu pedia muito, e eu sabia que talvez eu não seria atendida, mas eu fui muito insistente. Eu falei, Senhor, por favor, eu quero ver um parto. No final eu estava assim, Senhor, tudo bem, se não for da tua vontade, tudo bem, mas Senhor, sabe que eu quero ver um parto. E Ele me deu no último dia que eu ia trabalhar lá, de manhã. E aí eu fiquei o dia inteiro com ela. A neném nasceu, a Vitória. A mãe pediu para que a equipe escolhesse o nome da neném, e a equipe escolheu Vitória. E nós passamos um dia com ela estava super bem, gente. Ela teve o neném e já saiu andando normalmente. Era o 3º filho dela, então nasceu super rápido, incrível, porque estava eu na sala e mais 2 pessoas ajudando, e daqui a pouco a cabecinha do neném já estava saindo, e aí ele chama o médico, correndo, o neném nasceu, o médico chegou, o neném já tinha saído.
muito rápido. E aí ela andava normalmente depois do parto, depois que já tinha... Estava com uma criança no colo, a gente levou ela para dentro do acampamento, ela andava normalmente, amamentava, sorria, super feliz que estava sendo cuidada, porque nunca tinha tido uma atenção tão grande. Nós enxergamos milhões de defeitos, né? Olhamos e falamos, isso não está certo, isso não está certo, isso eu não gostei, eu acho que isso deveria ter sido melhor, mas para ela estava tudo perfeito. Estava tudo ótimo, estava maravilhoso, porque ela estava recebendo a atenção de pessoas de outro lugar, de outro país, uma atenção que ela nunca tinha recebido, estava recebendo uma bolsa cheia de roupinha para a criança, estava recebendo alimento, e ainda nós fomos levá-la para a casa dela. E aí eu falei, bom, vamos calcular quanto tempo que é até lá de carro, né? Deve ser perto, porque se ela veio andando, ela falou que era atrás da montanha, mas falei, não deve ser tão longe. Ela veio andando, ela tá grávida, veio sozinha. Chegou de manhã, então ela deve ser cedinho e chegou, né? Aí foi passando o tempo, eu olhando no relógio. De carro, foram 45 minutos. Umas montanhas atrás. Não era uma, eram algumas montanhas atrás. Num vilarejo onde você chegava, você parava o carro porque não dava mais para ir de carro. Você descia andando até chegar na casa dela. E a questão de você caminha ali, A quase, pé e sozinha. quase trabalho de carro. Uhum. São pessoas fortes. Muito. E aí, isso me chocou. Eu falei, Senhor, tudo porque ela tinha escutado numa rádio que tinha uma equipe de missionários médicos que estavam lá para atender. E ela foi andando sozinha à noite, mas não sei quem notou lá quanto tempo que é a pé. Para mim, 45 minutos andando, nossa, subindo e descendo montanha. A última pergunta. Se você tivesse a oportunidade de voltar, você voltar? Com certeza. Eu já disse. Amém. O que eu queria dizer para vocês é que, não sei se eu consegui transmitir isso com o que eu falei, mas qual a importância que você dá para a sua vida, para as coisas que você tem? A direção para que você olhe para as coisas, a maneira com que você olha, o que você olha, para o que você dá importância. Porque para eles, uma bexiga faz toda a diferença. Um olhar faz toda a diferença. E para a gente, o que faz diferença na nossa vida? Você pode voltar, é bom. E a gente fica pensando, onde ficaram os teus problemas agora? Eu não consigo me lembrar de nenhum problema meu agora. É insignificante se a gente compara com circunstâncias que outras pessoas passam. Talvez seu problema seja que tem que acordar cedo amanhã para ir para trabalhar. Está pensando nisso? Talvez o problema seja que chato, vou ter que voltar de ônibus porque estou sem carro hoje. Talvez seja esse o teu problema agora. Talvez seu problema seja assim, mas de novo mingau. Você fica pensando, mãe, mas eu quero algo diferente, todo dia a mesma coisa no almoço. Ou talvez seu problema seja, todos os meus coleguinhas estão com um com um PSP, e eu não tenho, cadê? Eu quero comprar um para mim. E esse é o grande problema da tua vida. Então, quando nós compreendemos que há pessoas que vivem em circunstâncias diferentes, nós valorizamos mais aquilo que nós temos. E você não precisa fazer igual a Larissa fez, igual outros jovens fizeram. Ir a um país distante, muito pobre, para você compreender isso. Você, pelo olhar da fé, pode compreender isso. Eu senti a angústia que a Larissa transmitiu aqui para a gente, de compreender que ela iria ficar apenas 2 semanas naquele local e não poderia fazer por eles o que eles precisavam. E essas pessoas continuam lá. E as crianças estão lá. Continuam sem o atendimento médico. Continuam sujas. E a gente se sente impotente. O que
podemos fazer para isso? E enquanto ela estava levantando esse dilema tão profundo, eu pensei o seguinte: eu acho que eu sei o que a gente pode fazer. Nós podemos apressar a volta de Cristo, porque é isso que vai acabar com o sofrimento desses pessoas. Missões podem ir, projetos podem ser feitos, mas a solução para esse povo é Jesus voltar. E não só para eles, mas para todos nós. Qualquer pessoa que luta e sofre pelas circunstâncias da vida sabe que o único conforto e o conforto final que nós teremos é quando Jesus volta das nuvens dos céus e possamos morar nos palácios celestiais, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais miséria, onde não haverá mais aquela angústia de que tem um preso, de que tem um ser humano que está sofrendo. Não teremos mais essa angústia, porque todos teremos a paz que Cristo nos dá. Eu quero te convidar, querido jovem, quero convidar essa última geração que esse mundo tem a levar a sério a missão de apressar a volta de Jesus. Amém.